Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eletricidade, agora com alguns termos na nossa segunda aula, né, quando se fala de corrente elétrica. Na aula passada a gente viu a questão da eletrização dos corpos, do potencial elétrico dos corpos, como se comportam as cargas elétricas. Então agora a gente vai ver como que essas cargas elétricas elas podem ser influenciadas. Seja, quando elas são influenciadas, nós damos origem ao que chamamos de corrente elétrica, que nada mais é do que um movimento ordenado de um número significativo de partículas carregadas eletricamente. Ou seja, o que é isso? É o movimento ordenado dos elétrons. Então, aí eu gero uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, pessoal, é o que faz com que os aparelhos elétricos funcionem. Ou seja, quando se trata de corrente elétrica, nós temos o que chamamos de circuito elétrico, né? Então, nós temos um circuito elétrico que é justamente o conjunto de alguns componentes relacionados à eletricidade, certo? Então, não esqueçam desse nome. Vocês podem estar acompanhando pelo material de vocês, o livro, né? A questão do que é um circuito elétrico. Então, quando que eu tenho um circuito elétrico? Quando que eu tenho um circuito elétrico? A partir do momento que eu tenho uma bateria ou um gerador, né? Esse gerador é o que vai fazer com que esse movimento dos elétrons aconteça de forma ordenada, gerando assim uma corrente elétrica. Ou seja, não esqueça o que é uma corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons. Então, os elétrons, naturalmente, eles possuem um movimento desordenado, que são as cargas, né? As cargas de todo o material, ele se concentra, né, de forma desordenada. Então, quando eu submeto eles a um gerador, né, modifico essas cargas, eu vou ter um direcionamento desses elétrons. Então, eu vou gerar uma corrente elétrica que faz com que os aparelhos elétricos funcionem. Então, isso dá origem a um circuito elétrico. Tem o gerador, as cargas elétricas, né, que vão passar a ter um movimento ordenado a partir do momento que eu conecto positivo com negativo. Vocês já puderam observar que as pilhas e baterias eles possuem dois polos, um positivo e um negativo. Quando eu fecho esse circuito, eu tenho um movimento ordenado dos elétrons. E eu tenho aqui, né, sempre eu vou ter uma resistência, que a gente vai falar sobre isso, que é onde vai acontecer a transformação de energia. A resistência ela é necessária para que ocorra a transformação da energia. Então, a partir do momento que eu faço com que esses elétrons tenham um movimento ordenado, né, eu vou gerar uma corrente elétrica que vai fazer com que os aparelhos elétricos funcionem. Então, a partir do momento que eu crio um circuito elétrico, eu crio uma corrente elétrica, eu vou formar o quê? Uma diferença de potencial, que mede a tendência que uma carga possui de ir para um ponto a outro do espaço sobre a influência da força elétrica. Então, o que é essa diferença de potencial? Quando eu tenho um circuito elétrico, eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre as duas, a origem e o final, entre aspas, né, do circuito. Então eu vou ter uma diferença de potencial aqui entre a saída da carga aqui, ó, até a chegada do movimento dos elétrons, da carga elétrica. Então essa diferença de potencial, ela também é chamada de essa diferença de potencial elétrico, ela também é chamada de tensão elétrica e ela pode ser medida em volts, que é o que a gente vê quando compramos aparelhos elétricos, né? Por exemplo, um aparelho elétrico ele diz 1000 volts, 2000 volts. Então, isso quer dizer a diferença de potencial ou tensão elétrica que é necessário passar por esse aparelho para que ele funcione. Então, voltando aqui no exemplo anterior, por exemplo, as lâmpadas, né? Então, algumas lâmpadas, se você observar na caixa, ela vai aparecer 60 volts, 40 volts. Então, essa é a tensão elétrica que precisa passar por essa lâmpada na corrente
para que ela venha a funcionar. Então, isso é a diferença de potencial dessas cargas, que gera essa tensão e faz com que os aparelhos elétricos funcionem. E aí eu tenho a resistência elétrica, que eu falei para vocês anteriormente. Ela mede a dificuldade que os elétrons encontram para passarem através do material. Elas são medidas em ohms. Vocês estão vendo aqui, tem uma imagem aqui. Isso aqui é como se fosse a corrente elétrica. E o ohms, que foi um físico que criou a lei de ohms, que é justamente o que gera essa resistência elétrica, né? Ou seja, eu tenho uma tensão que vai passar pelo aparelho elétrico. Nesse aparelho elétrico eu tenho uma resistência que vai dificultar a passagem dessa carga elétrica pelo aparelho. Então, essa dificuldade da passagem dessa carga elétrica por essa resistência é o que vai fazer com que o aparelho funcione. Então, recapitulando, eu tenho o aparelho, eu tenho um movimento desordenado dos elétrons, né? Quando eu tenho um material qualquer. Então, quando eu submeto ele a um gerador, eu vou gerar uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica que pode passar por uma resistência e vai fazer com que os aparelhos elétricos funcionem. Mas como que eu faço para que como que eu conduzo essa corrente elétrica? Então, nós temos os condutores elétricos e nós temos os isolantes. Esses condutores permitem com facilidade a transmissão dessa energia elétrica, que são o quê? Os fios de cobre. Então, o cobre ele é um material que tem uma boa condutibilidade elétrica, por ser um metal, e ele faz com que essas cargas elétricas circulem facilmente. Então, eles permitem que eu conduza a minha corrente elétrica dentro de um circuito elétrico. Isso nós chamamos dos condutores elétricos, que são os fios de cobre. E nós temos os isolantes, que não transmitem com facilidade energia elétrica. Por exemplo, vidro, plástico, madeira, borracha, eles têm uma baixa condutibilidade elétrica. Então, a eletricidade ela é retida, ela é isolada quando se encontra com um material desses. Então, por isso que os fios eles são isolados com plástico ou borracha. Por isso que tem esse isolamento nos fios, para que essa corrente elétrica corra dentro desses fios, né? Dentro desses fios. Então, existem esses isolantes. Então, são componentes do nosso circuito elétrico. A passagem da corrente elétrica ela pode ter diferentes efeitos, né? Então, quando eu tenho a passagem de uma corrente elétrica, eu tenho o efeito luminoso, que foi o quê? Esse que a gente já tem falado, né? A corrente elétrica está passando por aqui e quando ela passa por uma resistência, ela sempre vai passar por uma resistência para ela gerar um efeito. Então, sempre que a corrente elétrica ela passa por uma resistência, ela gera um efeito. Então, chegou aqui na lâmpada, ela gerou um efeito luminoso. O efeito químico. Então, eu tenho aqui também um circuito elétrico. O que é que eu tenho como resistência aqui? Eu tenho uma solução. Essa solução ela vai aquecer com a passagem da corrente elétrica. Ela vai ter algum efeito aqui com a passagem dessa corrente elétrica. Isso que nós chamamos de efeito químico. Vai acontecer alguma reação química dentro dessa substância que nós temos aqui. Nós temos também o efeito térmico, que é o comum no chuveiro elétrico. Então, vocês já ouviram falar, se vocês já ouviram falar em resistência elétrica, aquela resistência que tem no chuveiro, é justamente esse processo que a gente falou. É a transformação dessa corrente elétrica, gerando um efeito aquecendo a água. Então, quando essa corrente elétrica ela passar pela resistência do chuveiro, essa resistência vai aquecer e vai aquecer a água do chuveiro. Isso é o efeito térmico da corrente elétrica. Nós temos também o efeito fisiológico. O efeito fisiológico é o choque. Então, quando a gente leva um choque, é porque a gente interfere nesse circuito, nessa corrente elétrica, na passagem dessa corrente elétrica, e o nosso corpo ele funciona como uma resistência. Então, dependendo da tensão, lembrem lá da tensão, que é a diferença de potencial da corrente elétrica. Então, dependendo da tensão elétrica que está passando por essa corrente, o choque pode até nos matar. Então,
Se a gente pegar uma pilha de 9 volts, ela não vai, o choque, a gente não vai chegar a sentir esse choque, porque é uma tensão elétrica muito pequena. Mas se a gente pegar em uma tomada, que a tensão elétrica é de 110 a 220 volts, nós tomaremos um grande choque e poderemos até morrer, porque o nosso corpo vai funcionar como uma resistência, impedindo a passagem, dificultando a passagem da corrente elétrica. E nós temos a potência elétrica, que é medida em watts. Então, pessoal, recapitulando aqui tudo, eu tenho aqui o movimento desordenado dos elétrons. Então, quando eu tenho a influência de uma fonte ou um gerador de energia, quando eu aplico esse gerador de energia sobre esses elétrons, eu vou ter um movimento ordenado dos elétrons. Então, a partir do momento que eu tenho a adição de um gerador, eu vou estar criando uma corrente elétrica. Então, quando eu utilizo um gerador, eu vou estar criando o que nós chamamos de corrente elétrica ou movimento ordenado dos elétrons. Então, eu apliquei esse gerador sobre esses elétrons, eu vou ter a geração de uma corrente elétrica. Então, o que acontece nessa situação? Eu vou ter aqui formar o meu circuito elétrico, porque a partir do momento que os elétrons passam a movimentar de forma ordenada, eu vou dar origem a outros fatores que formam o nosso circuito elétrico. Para mim ter o meu circuito elétrico, eu vou precisar o quê? Dos meus condutores. O que são esses condutores? Que vai ligar o meu circuito elétrico de um polo a outro do circuito, ou seja, da minha parte positiva e da minha parte negativa. Então, aqui eu vou ter os meus condutores elétricos e eles vão passar, a partir do momento que eles passam a circular em um circuito elétrico, eles vão formar uma tensão, que essa tensão vai ser originada aqui no gerador e ela é medida em volts, né? Então, é a voltagem do aparelho. Então, ela vai ser medida em volts. Então, essa corrente elétrica vai ter uma diferença de potencial entre esse ponto e esse, que nós chamamos de tensão elétrica e é medida em volts. Quando essa tensão passa por uma resistência, a resistência vai ser o quê? A luz, ou o aparelho em que essa corrente elétrica vai passar. Essa resistência vai fazer com que o meu aparelho funcione. Essa resistência elétrica aqui, quando a corrente elétrica passar, ela vai resistir e vai transformar a minha corrente elétrica em outra forma de energia, ou luz, ou calor, e vai gerar aqueles efeitos que a gente viu anteriormente, o efeito térmico, o efeito elétrico, o efeito fisiológico, que é o caso do choque. Então, aí nós temos um circuito elétrico fechado. Então, o que é um circuito elétrico? A partir do momento que eu introduzo um gerador com uma diferença de potencial elétrico entre o ponto de saída e o ponto de chegada da corrente para fechar o circuito, que vai gerar uma tensão elétrica medida em volts, que essa tensão é a potência que esse aparelho tem para funcionar, a tensão que esse aparelho vai precisar na minha corrente elétrica para ele funcionar. E quando essa corrente elétrica passa por uma resistência, ele vai ter um efeito fisiológico, efeito térmico, efeito químico. Então, ele vai gerar algum efeito, que nada mais é do que uma transformação de energia. Ele vai estar transformando a minha corrente elétrica em outra forma de energia, nesse caso, em luz. Então, pessoal, aqui eu encerro o meu conteúdo, essa parte do conteúdo sobre eletricidade, tá certo? Depois voltaremos com mais aulas complementares para o nosso conteúdo.